Olá, bem-vindos ao Road to Agility. Hoje eu gostaria que você considerasse o seguinte cenário. Uma empresa onde os processos são onerosos, os times não têm tempo para se atualizar, a fila de demanda é alta, mas todos estão trabalhando, né? Assim, a coisa está fluindo, a coisa está andando, né? Tudo está sendo entregue. Mas para a empresa, né, para o dia a dia é complicado, né? E se você tem dificuldade de mudança, é complicado de você melhorar, de você agregar valor, seja para você ou para o cliente. Então, se você reconhece esse cenário, se isso aí faz algum sentido para você, vem comigo que a gente vai conversar sobre algumas possibilidades aí que talvez possam te ajudar. Bom, se você está chegando agora no canal ou já é inscrito, por favor, curta o vídeo, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva, comente, poste suas dúvidas aí que eu estarei respondendo com o maior prazer e compartilhando o maior número de informações que eu puder relativo a esse mundo de agilidade e principalmente nesse cenário aí de melhoria dos processos, né, de desenvolvimento da empresa, que é uma coisa que é muito difícil. Todos passamos por isso em algum momento, principalmente se considerarmos que a melhora é continuada, que a mudança é uma constante. E tal, eu tenho um percentual de cobertura, então eu não estou totalmente às cegas, eu já faço algumas coisas, mas, por exemplo, no processo de validação ou de apresentação para o cliente, diversas vezes as soluções são discutidas em reuniões e não apresentadas por mim, que fui contratado para fazer. Foi delegado a mim propor a solução e ser validada se ela atende ou não aos critérios incluídos na solicitação. Ou seja, os times trabalham o tempo inteiro, tem a fila de entrega, como eu disse antes, ali abarrotada de trabalho, né? E é difícil priorizar o que deve ser feito antes, né? Pois muitas áreas estão pedindo e tudo realmente é importante, né? Tudo é relevante. Considerando esses fatores, como é que a gente começa? Como é que a gente avalia o nosso ambiente e identifica as raízes disso tudo? Então, assim, se a gente não souber onde isso tudo começa, a gente não vai conseguir mudar. A gente vai meio que sair mudando aleatoriamente, né? É o mesmo caso de querer mudar no sentido de inovação e não alinhar isso com o restante da empresa. Vai ficar aquela ponta solta lá no meio que ninguém vai conseguir manter ou contextualizar. Ok, dentro desse cenário de problemas, pense se porventura você não tem alguma dificuldade ou se esse processo está correto. Como é que está a priorização do time de desenvolvimento? Como é que a fila dele é organizada? Dentro dessas demandas, como é que é o nível de entrega de valor de cada uma delas? Isso é considerado dentro desse processo de seleção e de montagem da fila?
Ou é por data de solicitação? Ou é por modificação em processo que está em execução? Então, assim, o que eu posso te dizer é, se essas duas coisas não estão sendo consideradas com base em valor de entrega, você tem um problema que eu chamo de falta da tríade de desenvolvimento agile, né? Ou desenvolvimento ágil. Né? Por que falta da tríade? Sempre que a gente vai desenvolver uma aplicação no universo ágil, a gente sempre precisa considerar a entrega de valor e não aquela priorização feita pelo time de desenvolvimento. Na verdade, o time de desenvolvimento precisa organizar ou projetar as soluções, a arquitetura da aplicação para prover a entrega de valor. E não pura e simplesmente software funcionando. Software funcionando que não agregue ao processo, que não agregue à empresa, eu digo agregar financeiramente mesmo. Algo que ela não tinha, ela passa a ter, ou seja, uma pessoa que gastava muito tempo fazendo algo, agora ele vai gastar muito tempo menos X, ou seja, se era 1 hora, vai ser 20 minutos, vai ser 50 minutos, vai ser 40 minutos, ou seja, teve um ganho. Então, assim, tá, e aí, como é que a gente agrega essa tríade no desenvolvimento? Bom, primeiro a gente precisa saber o que é isso aí, né? Então, a tríade são aqueles elementos que eu falei em algum vídeo, aí eu não lembro qual, acho que até eu fiz uma live sobre isso, né, que são processos, tecnologias e pessoas, ou pessoas e tecnologias, tanto faz. Ah, mas e aí, o que é isso? Processos organizam, tecnologias instrumentam e pessoas executam. Organização, instrumentação e execução é o que vai definir o dia a dia da sua empresa. Sem organização, ninguém sabe para onde ir. Você não tem um encadeamento, cada um vai definir uma forma de ir, isso vai gerar atrito. E esse atrito você vai perder dinheiro e tempo. Sem instrumentação é tanto métrica para medir quanto ferramenta para fazer. Sem as ferramentas certas para o trabalho, não tem como você executar algo de forma produtiva. E as pessoas? Sem um time focado em entrega, não adianta ter ferramenta e ter processo. Porque as pessoas vão corromper o processo naturalmente. Mesmo querendo, vão executar as etapas porque tem que ser executadas e ela eventualmente não vai gerar o que estava previsto que ela fosse gerada, vai simplesmente gastar tempo. Então, é importante que esses 3 elementos sejam considerados, mas nesse sentido, e não no sentido pura e simplesmente de processos, de ter tecnologia sendo usada e obrigar a usar, mas contextualize isso. Pense no que ela tem que prover de resultado prático para o seu ambiente de trabalho. Sabendo disso, tudo bem, Adriano, mas e aí, como é que eu começo? Eu tenho a tríade, eu tenho 3 elementos aí que eu tenho que começar a aplicar, mas e aí? Como é que eu começo com esse negócio? Bom, aqui eu já te falo. O universo ágil é caminho, não é uma sequência determinística de passos, ou seja, você precisa descobrir o que resolve para você. Mas para resolver, você precisa ter um problema, então você precisa identificar as suas deficiências. Dentro desse sentido, eu já te digo logo, tanto faz por qual pilar você comece. O importante é você escolher o que melhor vai contribuir para o seu dia a dia. Então, só para te facilitar um pouquinho mais, se o seu processo ele é muito burocrático, como é que eu sei que ele é muito burocrático? É que ele não deve estar atendendo a todos os projetos, a todas as demandas, né? Tem muitas etapas que se tornam opcionais
Se são opcionais é porque os times não conseguem incluir no seu processo de desenvolvimento. Talvez valha a pena você olhar e, poxa, eu vou começar a melhorar o meu processo e tentar alinhar o processo com a realidade da execução das minhas demandas. Uma outra possibilidade seriam métricas. O que eu tenho? Como é que eu avalio a qualidade dos meus projetos? Como é que eu avalio o grau de maturidade dos meus projetos? Através de métrica. Eu tenho métrica? Se eu não tenho métrica, bom, é importante que eu defina algumas e eu avalie como incluí-las no meu processo de desenvolvimento. Por exemplo, quando eu falo de métricas, eu falo de cobertura de código, eu falo de número de testes, eu falo de avaliação de qualidade de código. Então, assim, e essas coisas, você tem ferramentas e por isso elas entram na linha de instrumentação. Ou seja, você pode avaliar, né, atuar diretamente no time técnico, né, incluindo tecnologias que vão melhorar o desenvolvimento dele. Porque uma coisa importante, uma vez que você inclui uma métrica, é quase que como você obrigar uma resposta. Então é importante que isso seja feito gradualmente, né, e um trabalho constante de conscientização e de incentivo ao desenvolvimento do próprio time. E o terceiro, como é que o time trabalha? Como é que ele se organiza? Ele trabalha junto ou ele trabalha individualmente? Porque você pode ter um grupo de pessoas que praticamente não se comunicam. Então você tem tarefas que sobram, tarefas que são entregues, são fechadas, e você não tem funcionalidade real, você não tem história entregue. O time não sabe aquilo que está sendo entregue. Então é importante você criar um senso de equipe com foco em entrega de valor. O que é entrega de valor? É algo que agregue realmente ao seu cliente, né? A demanda, sim. É que o time olhe para o software não como atividades, mas sim como um módulo, né? Um bloco de funcionalidade que possa ser efetivamente usado, né? Tá bom, Adriano, mas e aí? Como é que eu priorizo esses três ainda assim? Então tá, vamos lá, tentar facilitar mais aqui. Se você está em dúvida de qual dos três, talvez começar pelo processo seja o seu caminho. Porque se você está tendo problema para organizar ou para decidir em termos de métricas, instrumento e etapas de desburocratização, me parece que já está escolhido aí, né? O caminho que você tem que seguir. Bom, pessoal, tem muito mais para a gente falar sobre isso, mas que este vídeo te mostre um caminho, né? Uma luz, e tenha certeza que é possível, agilidade é uma realidade e realmente ela veio para, através do desenvolvimento de maturidade e da agilidade, né, como uma cultura feita no dia a dia, desenvolvida ali, literalmente cultivada para a sua empresa, né? E com isso te ajudar a reduzir custos, a entregar mais, a melhorar no seu dia a dia. Era isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Espero que isso ajude. Em caso de dúvidas, por favor, postem, comentem aí. E valeu, gente. Até a próxima.